Oi pessoal, aqui é a professora Daniela e vamos falar agora de proporção, dando continuidade ao nosso estudo de razão, né? O que é proporção? Olha só, eu tenho aqui a primeira fotinha aqui dessa menina, ela é uma foto 3x4, certo? Onde eu tenho uma razão da largura pela altura da foto, certo? Tô comparando a largura com a razão, com a altura, tá? Então, tem uma razão de 3x4. Nessa outra foto, o que aconteceu? Ela ficou. Eu aumentei a altura e mantive a largura, tá? Dá pra ver que a menina ficou meio esquisita, né? Ficou com o rosto um pouco achatado, né? E ficou alta, né? A cabeça ficou estranha. Nessa outra aqui, qual foi a razão da minha largura para a altura? Foi de 6 para 4. Eu também não fiz essa ampliação de um jeito proporcional. Por quê? Quando eu mantive a altura em 4 e dobrei a largura, ela também ficou disforme, né? Não ficou proporcional. Agora, nessa foto aqui, eu coloquei, aumentei a altura para 8, ou seja, eu dobrei a altura, certo? E o que aconteceu com a minha largura? Eu vou chamar aqui de L, tá bom? Se eu mantive a proporção, olha só o que aconteceu. Quanto que aquele L tem que valer? A minha altura está embaixo, então vou colocar o 8 aqui embaixo. E eu quero saber qual foi a minha largura, tá? Daqui para cá, olha, eu dobrei, certo? Multipliquei por 2. Se eu quero manter essa proporção, a minha largura também tem que ser multiplicada por 2. Então, para manter essa proporção, eu tenho que ficar com 6 aqui de largura, tá? E o que vem, então, a ser essa proporção? Quando eu faço isso, eu quero manter essa divisão, eu quero manter a razão entre as duas grandezas que eu estava comparando. Isso que é a proporção. É a razão, é a igualdade entre duas razões ou mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Vou colocar aqui o que é a razão. Eu tenho um número A para o número B, que vai ser igual ao número C, que está para o número D. Como que a gente fala isso? Eu falo que A está para B, assim como C está para D, tá? Assim que a gente fala. Então, eu tenho aqui, olha, duas razões que são iguais. Então, elas são proporcionais, tá? E existe um princípio fundamental da proporção, que é a multiplicação cruzada. Olha, se eu fizer A vezes D, isso tem que ser igual a B vezes C, tá? Multipliquei cruzado. Vamos ver como é que isso funciona. Olha, Joana e André abriram uma empresa. Joana investiu 11.250 e André investiu 15 mil reais. André fez os cálculos e disse que o investimento de Joana e o dele eram proporcionais a 2 e 3. Ela disse que não, que os investimentos eram proporcionais a 3 e 4. Quem que tá certo? O que a gente precisa fazer? Ora, primeiro vou fazer a razão entre o que Joana investiu e o que o André investiu. Porque quando ele fez os cálculos, ele disse que é proporcional o investimento de Joana e o dele. Então, quem vem primeiro é a Joana. E depois o investimento de André, tá? Quanto que a Joana investiu? Ela investiu 11.250. E o André investiu 15 mil. A gente quer saber se isso é proporcional a 2 e 3 ou se 11.250 está para 15 mil, assim como 3 está para 4, tá? Qual que é a verdade? Isso aqui foi o que o André disse, isso aqui foi o que a Joana disse. Vamos fazer as contas para ver. Vamos multiplicar cruzado, igual eu acabei de falar, tá? Você pode dividir os dois e ver se dá a mesma coisa. Aqui, no caso, acredito que a multiplicação seja mais fácil, ó. Vai ficar 11.250
vezes 3 tem que ser igual a isso aqui, ó. 15.000 vezes 2. Vamos fazer a conta. Se isso for igual, a André tá certo. Vamos lá. 3 vezes 11.250. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6 com mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Deu 33.750. Agora vamos fazer 2 vezes o 15.000. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. Deu 30.000. Olha, isso é diferente, então o André não está certo. Vamos conferir se a Joana tá. Vou fazer a multiplicação cruzada de novo, ó. 11.250 vezes 4 tem que ser igual a 3 vezes 15.000. Para que isso esteja certo, isso tem que ser igual. Então, vai ficar 4 vezes 11.250. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 4 vezes 1, 4. Agora, vamos ver o de lá. 3 vezes 15.000. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 45.000. Isso é igual. Então, quem estava certa era a Joana. Então, o que ela investiu para o que o André investiu está na proporção de 3 para 4. Ou seja, a cada R$3 que ela colocou, ele colocou 4, tá? Já no primeiro ano, essa empresa ela teve lucro. E eles resolveram dividir o lucro proporcionalmente ao investimento de cada um. A gente já sabe que o lucro de Joana para André, o lucro não, o investimento está na proporção de 3 para 4. E a gente sabe que a Joana recebeu R$12.000 de lucro. Joana a gente pôs em cima, certo? Então, os R$12.000 que ela recebeu de lucro, vai para cima. Ele quer saber quanto que o André recebeu. Então, eu quero saber exatamente qual vai ser o valor que ele recebeu, já que foi proporcional ao investimento que eles fizeram. Então, isso aqui, olha, tem que funcionar. Então, eu vou fazer de novo a multiplicação cruzada, ó. Vai ficar 3x, que tem que ser igual a 4 vezes 12.000. Então, meu x vai ser 4 vezes 12.000 dividido por 3. Só peguei esse 3 e passei para lá dividindo. Agora, eu vou fazer 12.000 dividido para 3, que vai dar 4.000. Então, quanto que o André recebeu? R$16.000. Vê se tem lógica. Ele investiu mais, ele recebeu mais. Tem lógica, certo? Ele recebeu proporcionalmente ao que ele investiu. Cada R$3 que a Joana colocou, ele colocou 4, né? Então, ele investiu um pouquinho mais. E qual foi o lucro total da empresa nesse ano? Vai ser os 12.000 que a Joana recebeu, mais os 16.000 que o André recebeu. Então, eu tenho aqui 28.000 reais de lucro total da empresa nesse ano, tá bom? Por enquanto é só. Qualquer coisa é só perguntar. Um grande abraço. Tchau, tchau.